tudo bem? Nós estamos aqui hoje começando mais um módulo desse nosso projeto, Nutrindo Corpo e Alma, o projeto de Deus para você e para mim também. Hoje a gente vai falar então do módulo 2. O nosso módulo 2 é exatamente eliminar o excesso de peso. E tá todo mundo animado aí quanto a esse módulo, né? Tá todo mundo esperando aí com ansiedade, né? Para começar esse novo módulo. E eu quero estar aqui para vocês para me disponibilizar totalmente um vasto conhecimento nessa área e para a gente poder começar então a falar sobre a perda de peso que agrada a Deus. Eu quero começar falando do jeito certo, do propósito certo. Por que perder peso? A minha pergunta para você é: perder peso é só questão de vaidade? É só questão de vaidade ou é questão de cuidado com o Espírito Santo, com o templo do Espírito Santo? Você é um santuário de Deus, seu corpo é um santuário. Você sabia que o seu corpo é santo? Porque dentro dele habita o Espírito Santo de Deus. Antigamente, quando tinha o templo, né, lá de Jerusalém, existia um lugar que era chamado de Santo dos Santos, onde uma só pessoa podia entrar uma vez por ano e era onde habitava a presença de Deus, ou seja, o Espírito de Deus estava ali. E se fosse uma pessoa inadequada, que entrasse da maneira errada, no tempo errado, de qualquer maneira, ela ia morrer. Então, hoje o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você tem que cuidar muito bem desse templo. É assim que a Bíblia nos ensina, lá em 2 Coríntios 6. Então, o que a gente vai conversar hoje aqui é muito focado então nessa perda de peso. E a minha pergunta para começar a abrir esse tema é: qual é o peso máximo que você consegue carregar? Falando em peso. Tá aqui, olha, 15 pounds, 15 quilos, 30, 50... com perna, com braço, qual tipo de exercício. Se você vai na academia, qual que é o peso máximo que você já conseguiu pegar? É muito pouco. Pois é, a gente pensa em pegar peso e não é fácil pegar peso na academia, né? A gente pensa em, às vezes, pegar alguns halteres e fazer exercício mesmo com os braços ou com as pernas. Não é fácil ir acrescentando peso. Imagina se você está carregando peso extra todos os dias e isso está prejudicando as suas articulações, está roubando a sua energia e não está deixando você cumprir nem o propósito totalmente que Deus tem para o seu corpo, para a sua vida, através do seu corpo. Porque, afinal de contas, gente, esse é o bem maior que você tem. É a sua saúde no seu corpo, através do seu corpo. Por quê? Se você não tem esse corpo físico aqui, não tem como você ter vida nesse mundo. Você precisa dele, então ele é o seu maior bem. Muito mais importante do que seu carro, do que sua casa, do que as roupas que você veste, do que a comida que você come, do que tudo. Por quê? Porque ele é que te permite viver aqui nessa terra. Então, qualquer tipo de peso extra que você esteja carregando aí todos os dias, 24 horas por dia, 24/7, está te roubando energia e está te prejudicando. Então, por isso a gente tem que eliminar todo excesso de peso que está te roubando energia. E será que você precisa realmente perder peso? Você deve estar se perguntando: será que eu preciso mesmo perder peso? Porque eu tô bem. Às vezes você fala assim: não, eu tô bem, eu tô ótimo, não tô sentindo que eu tô precisando perder peso, não, tô super feliz, super alegre, tô contente com o meu peso, tem nada que reclamar. Ok, mas vamos ver então, em relação à sua saúde, que é o que vai garantir vida longa, e a gente pensa aí na longevidade, com muita qualidade de vida, cumprindo aí com excelência o propósito de Deus, porque eu quero que você tenha energia suficiente para poder desempenhar suas atividades, para se manter aqui trabalhando, para poder ter o seu sustento, né? Na Bíblia fala: aquele que não trabalha, que não coma, né? Então a gente tem que trabalhar para se sustentar, para ter o alimento, para ter uma moradia, para ter roupa também para vestir, para cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Tem que ter energia para poder relacionar com pessoas, para poder servir a Deus, para poder servir as pessoas que estão precisando de nós. Você tem que fazer uma rendazinha extra aí para você poder ajudar os pobres que estão perto de você. Não é assim que a Bíblia ensina? A gente não tem que querer tudo para nós, a gente tem que ter também para repartir. Então, você precisa de energia. Eu não quero que você chegue às 4 horas da tarde morto no sofá, não aguenta nem levantar e o dia já acabou, né? Já perdeu as forças, vai arrastando daqui para ali, porque já perdeu a graça, já perdeu a energia. As crianças chegam da escola, você não tem mais paciência, não tem mais energia para tá bem com eles, para ter uma atividade ali física junto com o marido, ou sair com os amigos, ou ter um papo gostoso, ou ir para a célula, ou ir para a igreja, enfim, fazer 100% do seu dia valer a pena. É isso que eu quero, que você tenha vida longa fazendo isso tudo e honrando a Deus dessa maneira, né? Então vamos pegar aqui pra gente começar uma calculadora em mãos, e eu quero que você faça uma conta aqui comigo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o seu peso em quilos.
Talvez você mora nos Estados Unidos, na Europa e sabe em pounds, né? Então, se você sabe em pounds, você vai pegar lá, por exemplo, 220 pounds dividido por 2,2 vai dar o seu peso em quilos. Se você já sabe o seu peso em quilos, vamos colocar na calculadora. Eu quero fazer um exemplo aqui para vocês de uma pessoa de 60 quilos. Então, você vai colocar 60 e vai dividir pelo valor da sua altura em metros. Qual que é a sua altura em metros? Ah, eu tenho 1,58, vamos supor. Então, você vai apertar 60 dividido por 1,58. Aí, você vai apertar de novo dividido e vai colocar de novo 1,58. É igual? Deu 24,0. O que quer dizer que está bom dentro desses parâmetros que nós estamos olhando de peso para altura, que é o IMC, que é o peso para altura quadrada. Qual que é o valor, então, recomendável para um adulto que não quer sofrer com um monte de doença crônica que vem junto aí com excesso de gordura corporal, né? Principalmente quando está em sobrepeso ou obesidade. Então, o ponto de corte do IMC nos diz bastante a respeito disso, já é um bom ponto de corte, vai de 18,5 até 24,9, aqui deu 24,0. Então, já está lá na curvinha lá de cima, mas ok, está dentro. Então, nesse parâmetro, pensando num peso corporal adequado, que não vai te levar a ter complicações circulatórias, ter um stroke, né, um AVC, um problema de coração, cardíaco, câncer, um monte de coisa relacionada ao excesso de peso a partir de 25, né, do IMC 25 a 29,9, já é sobrepeso. E a partir do 30 é obesidade, tem grau 1, 2 e 3. Obesidade grau 1 é IMC entre 30 e 35, grau 2 entre 35 e 40 e a partir de 40 é obesidade mórbida, que é a grau 3. Então, se você ficou aqui entre 18,5 e 25, tá ok, você não precisa perder peso. Se você ficou além desse valor de 25, você precisa perder peso. Deu para entender? Agora, se você está dentro aqui desse valor de 18,5 até 24,9, eu quero te deixar um recado. Eu acredito que você conheça muitas pessoas que precisam perder peso, não é verdade? Então, vem aprender junto com a gente aqui que você vai poder distribuir esse conhecimento e mais. Você vai poder ajudar pessoas que estão perto de você que precisam perder peso, ok? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Escolha viver mais leve. Essa é uma escolha que só você pode fazer por você. Sabe por quê, meu querido? Porque só você pode cuidar do seu templo do Espírito Santo. Tem muita coisa que muita gente pode fazer por você. Pessoas podem te dar presente, pode te pagar um almoço, pode te pagar um jantar, pode comprar um presente caro para você, um carro, pode te dar uma casa de presente, mas cuidar da sua saúde só você pode. Então tem coisa que não tem jeito de terceirizar, e essa é uma delas, tá bom? Então escolha, uma escolha que só você pode fazer. Falar assim, Gisele, mas eu não sei como que eu faço isso, porque eu já tentei tantas vezes, eu tô já triste da vida, indignado, porque eu já tentei tantas vezes e não consegui. Então vamos fazer junto? Eu quero te ajudar, tô aqui para isso, tô aqui por você e para você, tá? Eu já passei pela perda de peso e ao longo desses quase 20 anos aí ajudando pessoas a perder peso, eu tenho visto assim tanta recompensa de Deus, pessoas voltando e agradecendo e falando o tanto que foi bom, o tanto que fez sentido. Às vezes depois de 3 anos é que eu vou saber que a pessoa às vezes nem deu notícia mais, sumiu por aí e fala, Gisele, eu perdi 18 quilos naquele ano que a gente fez o tratamento e eu continuei a dieta e fiquei bem e tal, e tô super bem, tô super feliz. Agora tô te procurando de novo, porque eu tô querendo fazer uma reorganização hormonal no meu corpo, uma dieta focada nisso. Então, depois, às vezes, de 2 anos, 3 anos, 1 ano, eu fico sabendo de tanto resultado, né? Bacana que a pessoa teve ali, mudando a alimentação, mudando o estilo de vida. E eu quero te encorajar, você vai conseguir também. Sabe, todo mundo tá falando aí ao seu redor que você não vai conseguir, que isso é questão de idade, que os anos vão passando, não tem jeito de perder peso. O que mais que eu já ouvi falar? Que depois que tem filho não tem mais jeito. Porque você já é casado. Porque é assim mesmo. Porque a gente não consegue não. Chega uma hora que a gente já desiste, não dá mais. Gente, isso é mentira do diabo pra você. Para tentar te enganar e fazer você acreditar que não tem jeito. Eu estou te dizendo em nome de Jesus, tem jeito para você. E é nele que você vai encontrar essa solução. Só que você precisa transformar essa
esse momento como uma decisão sua. Por quê? Porque Deus só age em concordância com você. Você é o dono do seu corpo, Ele te deu livre-arbítrio. Você que vai escolher o que você vai fazer. Então, se você fizer uma escolha nele, falar, Deus, eu quero mudar e eu quero conseguir alcançar uma perda de peso, uma eliminação dos quilos extras satisfatória, da forma que te agrada. Não somente por vaidade, de forma alguma, mas para cuidar do tempo do Espírito Santo que o Senhor me deu. Para mim poder demonstrar para o Senhor o tanto que eu te amo, que eu te adoro. Eu quero santidade na minha forma de comer. Eu quero uma mudança no meu apetite, na minha forma de pensar sobre o alimento, na minha forma de preparar o alimento. Eu quero aprender sobre isso. Me ensina porque eu quero fazer. Então nós estamos juntos nessa. Estou aqui para participar junto com Deus desse seu processo de mudança. E depois eu espero que você me dê notícia que deu certo, tá bom? Agora que você já escolheu viver mais leve, eu quero te trazer uma informação. As porções de alimento estão muito maiores do que deveriam. Olha esses sacos de pipoca, gente. Antigamente, saquinho de pipoca era desse tamanhozinho assim, né? De papel, pequenininho. Agora é uma caixa, uma box desse tamanho. Você vai ao cinema, você ainda pode pedir refil. Então, você come, repete. Na hora de ir embora, você ainda pode encher e levar para casa e passar a semana comendo aquele resto de pipoca, né? Isso tá certo, gente? Isso é legal? Parece que você tá pagando mais barato, mas na verdade o preço disso é tão alto. É tão alto, sabe por quê? Na hora que você tá comendo, tá gostoso. Mas aquele momento ali passa tão rápido aquela hora que tava gostoso que você tava comendo. Então, na hora que passa, fica aquele quilo extra ali que você adquiriu, aqueles 2, 3 quilos extra, por causa de uma ida no cinema com um refrigerante desse tamanho, né? Uma jarra de refrigerante que você comprou só pra você. Então, pagou ali tão pouquinho pra aumentar, mas tá custando tanto na sua saúde. Ainda mais quando a gente vai juntando um quilinho após o outro e o outro e o outro. Sabe o que mais que a Bíblia diz? Não, desculpa. Isso é a ciência que diz, não é a Bíblia. A ciência diz que se você estiver com sobrepeso, a partir do IMC 18,5, desculpa, 24,9 para cima, você vai perder em média 10 anos de vida. Quanto que custa cada dia de vida para você? Se hoje chegar ao seu último dia de vida e falar assim, olha, você está perdendo 10 anos de vida porque você comeu mais do que devia, você não cuidou do tempo do Espírito Santo e você teve um AVC, teve um câncer, teve um problema em decorrência desse excesso de gordura corporal, que é uma doença inflamatória que inflama todo o seu sistema, te dá vários prejuízos ao longo da sua vida e ainda te leva para o túmulo mais cedo. Se chegasse no último dia e falasse, olha, os outros 10 anos que você tinha para viver, você não vai viver porque você ficou com sobrepeso ou porque você estava obeso. O que você me diria? Meu Deus, mas tem jeito de eu dar alguma coisa a fazer reverter a situação. Eu dou tudo que eu tenho. Dou o dinheiro que eu tenho no banco, eu dou minha casa que eu moro, eu dou as roupas eu dou tudo, dou até meu videogame. Já pensou? Você daria tudo, por quê? Porque vale, a vida vale. É só nessa vida que você pode fazer alguma coisa para adorar a Deus. Então pensa que aquilo que você está economizando, que você pensa que está economizando, está te custando muito caro. E não está valendo a pena, tá? Vamos pensar em reduzir o tamanho dessas porções? Vamos fazer isso valer a pena? De verdade? Vamos diminuir esses tamanhos. Olha o que a Bíblia nos diz sobre excesso. A Bíblia já nos diz muita coisa. Ela nos diz, lá em Provérbios 23, 20 a 21, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência vai trazer as vestes rotas, rasgadas, velhas, né? Então você vai ficar até sem roupa, você vai ficar na pobreza extrema, sabe por quê? Se você comer demais, a Bíblia já está te antecipando. E de onde vem essa sonolência? Come um pratão de comida bem cheio, muita energia naquele prato, carboidrato, lipídio, proteína, né? Uma montanha de arroz com feijão, um montão de bife, um montão de batata frita, um pouquinho de salada, e aí colocam bastante coisa gostosa ali de queijo e crouton por cima, e molhos de salada diversos, né? Vários sachês. Come um pratão, o dobro do que você está acostumado. O que acontece na mesma hora? O seu rendimento, ó, vai lá embaixo. Acaba o seu rendimento, né? Você fica morrendo de sono, não consegue nem trabalhar. Se tiver um trabalho no computador, então já era, né? Rendimento acabou. Então isso vai te levar à pobreza, porque você vai parar, o seu rendimento vai quase a zero. Outra coisa que a Bíblia nos adverte sobre os excessos, em Provérbios 25:16. Fala, achaste mel? Que delícia, né? Mel docinho, agrada o paladar, gostoso. Come o que te basta.
para que porventura não te fartes dele e o venha vomitar. Depois você vai ficar até enjoado, vai ficar até enojado, vai falar assim, pra que eu fiz isso? Pra que eu fui comer uma receita de brigadeiro? Tava gostoso, mas agora tá me fazendo até mal. Eu não devia ter comido isso, me bastava comer um. Eu ia sentir o sabor, ia me deliciar e pronto, acabou. Eu não preciso comprar isso e fazer isso todo dia. Eu não preciso fazer isso para sobrar, né? Você poderia falar, por que eu não coloquei menos caloria aqui nesse prato, né? E aí você vai se arrepender depois, vai ficar enojado, né? Vai ficar chateado também. Então, a Bíblia nos orienta, não caia em excesso. E agora, para a gente finalizar então essa primeira aula do nosso módulo, quero deixar uma recomendação para você, que é esse livro mesmo, tá aí na sua telinha, olha. Perder peso, uma questão de honra. Gente, esse livro eu escrevi, comecei a escrever ele assim que eu cheguei para morar nos Estados Unidos, quando Deus me mandou sair do Brasil, da minha terra natal, que eu amo. Amo o Brasil, amo os brasileiros, vivo rodeada de brasileiros, que eu amo os brasileiros. E Deus me mandou sair do meu conforto, da minha terra, perto dos meus parentes, dos meus amigos, da minha igreja. Me mandou para um lugar que eu nunca tinha pisado, que era o sul da Flórida. E eu vim para o sul da Flórida e Deus me mandou escrever um livro de nutrição. Mas, para minha surpresa, não era um livro de nutrição, basicamente, ele era um livro cristão de nutrição. E esse livro, ele me mandou escrever quando ele me mandou fazer minha perda de peso. Ele me falou, eu quero que você perca 10 quilos. Eu falei, não tô precisando não. Mas ele falou, você tá assim. E ele me devolveu a minha energia, minha alegria de viver, meu entusiasmo, minha autoestima. Por quê? Porque eu obedeci, eu decidi obedecer ele para honrá-lo, porque ele é o meu Deus. E assim, desde então, ele tem me honrado com muito mais alegria, muito mais vontade de viver, com muito mais prosperidade em todas as áreas da minha vida, porque eu decidi fazer algo que ele me chamou para fazer. Então, esse livro daqui, ele contém a minha história e também várias ferramentas que vão te utilizar, vão te otimizar aqui, ó, vão otimizar a sua mente para que você possa ressignificar a sua perda de peso. Ressignificar suas escolhas alimentares. O que eu falo sobre ressignificar? Ressignificar significa que você, quando alguém te falar assim, não, você tem que comer o que você quer mesmo. A vida fala que é assim, você não tem dinheiro, agora você não ganha bem. Vai comer lagosta todo dia. Vai comer, coloca o molho que você quer. Vai no restaurante bacana que você quer. Porque você merece. Você trabalha tanto. E aí você vai repensar. De uma outra maneira, você vai bloquear toda essa imagem que está vindo na sua mente, todas essas frases, todos esses processos que estão vindo aqui contra você e você vai atacar com a Bíblia. Então, isso aqui você vai usar nessas estratégias. Então, aqui, o que a Bíblia faz? Você vai renovar a sua mente na Bíblia, que é a palavra de Deus. E eu coloquei aqui somente trechos da Bíblia sobre isso, para te ajudar a perder peso. Por quê? Porque quando vem uma guerra contra você, nessa área da alimentação, sobre o sabor, a crocância, a textura dos alimentos que tenta te envolver, sobre os excessos que você tem direito, que todo mundo diz por aí, eu quero que você use então as ferramentas bíblicas, que é da armadura de Deus, né? Para você poder memorizar, gravar. Esse livro aqui é um livro que é para você ter de cabeceira. Você vai gravar, você vai riscar, ele vai colorir, ele destacar com marca-texto, vai gravar e vai fazer anotação e vai pregar pela sua casa aí, pegar um post-it, um bilhetinho. Você vai pregar para quê? Para você, quando você vê a propaganda no WhatsApp, você, opa, peraí, isso aí não é para mim não. Quando você vê um post lá de uma receita, 3 ingredientes e toda deliciosa, fácil de fazer e calórica, que vai te levar ao oposto do que você tem como objetivo, você vai falar, opa, a Bíblia diz o contrário disso. O que a Bíblia me diz? Para ter equilíbrio, domínio próprio, eu já tenho esse domínio próprio em Deus. Então você vai começar a aprender a achar isso aqui junto comigo, para você encontrar o seu motivo de perder peso adorando a Deus e para você ir até o fim, porque de uma vez que você tomar essa decisão, você pode até escorregar. Mas a gente vai levantar junto, vai reerguer, subir no salto, olhar para frente e andar para frente. Esquece o que passou, o que ficou para trás. Só tenha como aprendizado. Ah, se eu for naquele lugar tal, na hora que o pãozinho tá saindo quentinho, eu talvez não vou resistir, então não vou lá agora. Eu vou lá depois. Ou eu nem vou lá. Vou mandar fazer uma ordem online aqui e vou
mandar entregar aqui em casa só que eu preciso. Então você pode fazer da forma que Deus for te orientando, mas você vai conseguir achar a estratégia que funciona para você. Eu tenho certeza que quanto mais você se der para Deus, Deus vai mover todo mundo ao seu redor para poder fazer isso acontecer e vai te dar muito mais do que você tem hoje. E você talvez fale assim, mas eu não tenho tudo que eu preciso para poder colocar isso em prática. E você vai começar a orar junto comigo e a gente vai alcançar isso em Deus. E Deus vai mover o seu mundo ao seu redor e vai te dar tudo que você precisa. E você vai ver que vai funcionar. Vem comigo nessa? Te vejo na próxima aula.